O que irá acontecer daqui a 100 anos ou daqui a 1000 anos? Isso são perguntas que ninguém vai conseguir responder com certeza, porque no momento não temos exatamente a capacidade de prever o futuro. Mas isso não nos impede de especular sobre ele, tanto no campo da ficção quanto em estudos científicos, que nos dão um vislumbre do que pode ser o futuro. Então achei que seria interessante comentar no vídeo de hoje sobre a arte e o horror de um futuro longínquo. Apesar do tema do vídeo, acho que seria interessante, assim como na maioria dos vídeos documentários daqui do canal, começar pelo passado. Afinal, existe algo muito interessante que podemos encontrar em previsões do futuro feitas no passado. Uma das mais populares e mais interessantes delas foi feita lá no final do século XIX, já que nessa época um ilustrador e escritor francês chamado Albert Robida fez algumas artes mostrando como seria o mundo durante o século XXI, mais de 100 anos depois do seu tempo. Muitas das suas ilustrações mostram pessoas ainda com vestimentas tradicionais do século XIX, mas se utilizando de tecnologias futuristas, como veículos voadores, algo que ainda de fato não é uma realidade. Mas existem algumas artes de Robida que realmente previram o futuro, como é o caso de uma tecnologia pensada por ele chamada Telephone-Scope, que é basicamente o que são as televisões hoje em dia, sendo um visor plano que transmitiria notícias e acontecimentos 24 horas por dia, além de dar a possibilidade de você conversar com outras pessoas através dessa tecnologia, sendo algo parecido com as videochamadas de hoje em dia. E um artista contemporâneo de Robida foi o também francês Jean-Marc Coté, que em 1899 fez uma série de ilustrações imaginando como seria o ano 2000. E assim como o artista anterior, o Jean-Marc também via os céus do futuro infestados de veículos voadores. Inclusive, esses veículos seriam utilizados em muitas profissões, como a profissão de carteiro, por exemplo. Além dos veículos, o artista também imaginava como a tecnologia iria impactar o dia a dia das pessoas, como por exemplo nas salas de aula, onde os alunos seriam ensinados através de máquinas e colocariam os livros diretamente em suas mentes, além de muitas áreas serem automatizadas por robôs, como a agropecuária, na moda e em casa fazendo tarefas domésticas, como a limpeza da casa. E eu acho que pelo menos a última ele acertou. Mas vindo um pouco mais para o presente, vemos muitas imaginações do futuro dentro da ficção científica. E como esse gênero, mesmo no cinema, já existe há algum tempo, já podemos ver algumas obras que previram um futuro que já aconteceu, se colocando em um ano que na vida real já é passado. Um dos exemplos disso é o filme Blade Runner de 1982, que é um dos clássicos do gênero de cyberpunk. Esse filme se passa em 2019, onde vemos um mundo distópico com a tecnologia um pouco mais analógica que temos hoje em dia. E algo que também chama a atenção é que nessa versão de 2019 a Atari ainda é uma empresa relevante, o que não é exatamente o caso da Atari da vida real, né? Porém, mesmo que o filme se passe um ano que para nós já é passado, ainda falta muito tempo para a gente chegar no ano que se passa a sua sequência, o Blade Runner 2049. E assim como o Blade Runner, outro pilar do cyberpunk no cinema é o filme Akira de 1988, que se passa em uma versão futurística e pós-catástrofe de Tóquio, também em 2019, após a capital japonesa ter sido destruída por uma grande bomba que iniciou a Terceira Guerra Mundial em 1988. Mas também temos outros casos, como é o caso do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que se passa obviamente em 2001, e talvez o principal exemplo de uma obra que imaginou um futuro que agora é passado, o filme De Volta para o Futuro 2, que nos apresenta uma versão do ano de 2015, onde as pessoas andam por aí de hoverboards e vão assistir Tubarão 19 no cinema. Mas o que realmente me chama a atenção são obras que ainda estão em um futuro longínquo. Muitas delas apresentam um futuro distópico onde muita coisa deu errado, e outros nos mostram um futuro onde a raça humana chegou até as estrelas, conquistando a última fronteira. Uma delas, obviamente, é Star Trek, que mostra um futuro onde a humanidade faz parte de uma união federal de planetas e tem a capacidade de construir naves que viajam além da velocidade da luz. Sendo que a humanidade no universo de Star Trek teve o seu primeiro contato
com a raça alienígena em 2063, com a maior parte das aventuras dentro das séries ocorridas entre o século 22, 23 e 24. Mas isso, quando se fala em space operas, ainda é bastante próximo aos nossos tempos, já que temos outras obras que se passam em um futuro tão distante que toda a civilização humana já é completamente alienígena. Um dos exemplos disso é uma obra que está bastante popular hoje em dia, o universo de Duna, surgida de um livro de mesmo nome escrito pelo autor americano Frank Herbert em 1965, que conta a odisseia de Paul Atreides no planeta deserto de Arrakis. No universo de Duna, vemos a humanidade espalhada por vários planetas na galáxia, onde cada família controla um planeta em específico, respondendo ao grande Império Galáctico, controlado inicialmente pela Casa Corrino. Dentro desse universo, realmente existe uma Terra que foi abandonada pela humanidade há muitos anos atrás. Afinal, as histórias do universo de Duna acontecem mais ou menos no século 200, lá pelo ano de 20.000, época em que o planeta Terra nem existe mais, como é visto em algumas das várias sequências do livro original. E algo muito interessante dentro do universo de Duna é a ideia do Jihad Bluteriano, que aconteceu há cerca de 10.000 anos antes dos eventos do primeiro livro, que foi uma guerra travada entre os homens contra as máquinas, que fez com que todo tipo de computador fosse banido. Logo, é por isso que não vemos esse tipo de tecnologia dentro da história, e o que faz a especiaria encontrada em Arrakis ser tão valiosa. Afinal, ela é usada para fazer as viagens interplanetárias. E outra história interessante que se passa em um futuro longínquo é o universo de Warhammer 40k, que é bastante conhecido pelas suas figuras que muita gente coleciona. Warhammer 40k é uma versão ficção científica distópica de um jogo semelhante chamado apenas Warhammer, que tem uma ambientação de fantasia medieval. Nesse universo, estamos lá pelo ano de 40.000, onde vemos diversas facções guerreando em um universo que mistura ficção científica e fantasia, já que tem magia nesse universo, e é amplamente considerado um universo pessimista e ultraviolento. A humanidade aqui é controlada principalmente pelo Imperium of Man, governado por um líder imortal conhecido como o Deus Imperador da humanidade. E como vocês podem ter visto, uma das coisas mais icônicas do Warhammer 40k é as armaduras que os personagens vestem, principalmente os Space Mariners, que são os soldados do Império dos Homens. E além do RPG de mesa, o Warhammer 40k também possui livros, quadrinhos e jogos. E há um tempo atrás surgiu um rumor de um filme baseado no jogo, com a participação do Henry Cavill. Mas falando de coisas da nossa realidade que estão relacionadas a um longínquo futuro, existem muitos projetos artísticos muito interessantes que têm como a característica principal a passagem do tempo. Um desses casos é o do filme 100 Years, dirigido pelo Robert Rodrigues e estrelado pelo John Malkovich. Esse filme também é conhecido como o filme que você nunca verá, já que apesar dele ter sido produzido em 2015, ele só irá ser lançado em 2115, daqui a 90 anos. Então existe a grande possibilidade de todo mundo que estar vendo esse vídeo estar literalmente morto quando esse filme lançar. Ele foi criado como um material promocional para uma marca de conhaque e tem a sua trama não revelada. Mesmo que exista alguns teasers da obra disponíveis, que não se sabe se esse material mostrado está presente no filme mesmo. Outra obra que se utiliza do tempo é um projeto conhecido como Zeit Pyramid, ou a Pirâmide do Tempo. Esse é um trabalho de arte pública e colaborativa pensada em 1993 pelo arquiteto Manfred Lieber e localizado na cidade de Vending, na Alemanha. Esse projeto se trata da construção de uma pirâmide com blocos maciços de concreto, que terá no seu final 120 blocos. Mas a questão é que cada bloco é colocado a cada 10 anos, exatamente. Logo, para completar a construção desde o seu início, irá levar cerca de 1.200 anos. Esse projeto foi pensado para comemorar os 1.200 anos da fundação da cidade de Vending. Logo, esse projeto irá durar a quantidade de tempo que a cidade existia até o início do projeto. Atualmente foram colocados 4 blocos na construção, o primeiro em 1993 e o último no ano passado, em 2023. E o próximo está programado para ser colocado em 2033, sendo que se planeja que a construção termine no ano de 3183, sendo que o próprio arquiteto que planejou isso infelizmente já faleceu, tendo partido em 2018. E algo que está relacionado à ideia de criar algo para o futuro é
é a ideia de cápsulas do tempo. E uma das mais ambiciosas é a que ficou conhecida como The Memory of Mankind, ou a memória da humanidade. Essa é uma cápsula do tempo criada em 2012 por Martin Kuz e está localizada em uma mina de sal na cidade de Hallstatt, na Áustria, e contém uma série de tabuletas de cerâmica muito inspirada nas tabuletas dos sumérios, que contém diversas informações sobre a humanidade, onde pessoas podem contribuir dando informações para serem eternizadas nessas tabuletas. Logo, existem até perfis de redes sociais eternizados lá. E segundo a própria organização do projeto, é esperado que a cápsula dure pelo menos 1 milhão de anos, sendo que o seu propósito principal é passar o nosso conhecimento para gerações futuras que, por viver em um futuro muito distante, podem nem saber que nós alguma vez já existíamos. Mas quando falamos do nosso futuro, existem várias ideias que especulam sobre ele. Existe uma ideia chamada a escala de Kardashev, que foi proposta pelo astrofísico soviético Nikolai Kardashev nos anos 60, e propõe como uma civilização evolui ao longo do tempo baseado na quantidade de energia que essa civilização consegue extrair. E dentro da escala existem 3 tipos de civilização. A civilização tipo 1 consegue extrair toda a energia do seu planeta. A raça humana ainda não é considerada uma civilização tipo 1, sendo que existem teorias que dizem que um planeta de uma civilização tipo 1 seria completamente coberto por uma cidade inteira, considerada assim uma Ecumenópolis, algo parecido com o Coruscant de Star Wars, tendo uma capacidade tecnológica tão avançada que a humanidade possivelmente seria capaz de controlar fenômenos naturais como terremotos e erupções vulcânicas. Existe a possibilidade que alguns levantam da humanidade alcançar o nível 1 em cerca de 200 anos. A civilização tipo 2 é uma civilização que não só consegue extrair toda a energia do seu planeta, mas também da sua estrela, no caso da humanidade seria o Sol. Na ideia é colocado que isso seria possível através de uma esfera de Dyson, que é uma estrutura criada em torno de uma estrela. Hipoteticamente, a humanidade chegaria nesse nível daqui a mais ou menos 3.000 anos. E o último tipo de civilização presente na ideia original é a tipo 3, que seria uma civilização que conseguiria extrair toda a energia da sua galáxia, provavelmente com um tipo de tecnologia tão avançada que temos dificuldade de saber como exatamente ela seria, possivelmente colocando uma esfera de Dyson em todas as estrelas da galáxia. E diga-se de passagem, a Via Láctea tem cerca de 200 bilhões de estrelas, então seriam muitas esferas de Dyson, tendo até a possibilidade de extrair energia de buracos negros. Hipoteticamente, nós atingiríamos isso em 100.000 anos, mas obviamente isso é bem improvável de acontecer. E uma nova que foi pensada posteriormente é a tipo 4, que assim como você deve imaginar, se trataria de uma civilização que teria a capacidade de extrair toda a energia do universo. Essa eu acho que a humanidade não chega não, eu acho. Mas quando falamos de um futuro tão longínquo que chegamos a uma era possivelmente pós-humana? Pois bem, isso pode dar até algumas crises existenciais em algumas pessoas, mas existem especulações sobre coisas que podem acontecer em um futuro bem distante. Uma dessas coisas é a ideia da próxima Pangeia. Acredita-se que no passado todos os continentes que existem hoje na Terra eram apenas um só, que ficou conhecido como a Pangeia, que graças à deriva continental começaram a se dividir há milhões de anos atrás, formando os continentes modernos. E também se acredita que essa movimentação de continentes ainda está acontecendo. Logo, em um futuro muito distante, possivelmente uma nova Pangeia irá ser criada com a união de todos os continentes em um só, possivelmente em 250 milhões de anos no futuro. E também é certo que vai chegar um momento em que possivelmente a própria Terra será destruída, muito provavelmente por causa do Sol, mais ou menos daqui a 5 bilhões de anos em média, segundo alguns cientistas, que vai ser quando o Sol se expandir em uma gigante vermelha e engolir a Terra completamente. E o próprio Sol terá seu fim logo depois, daqui a 7 bilhões de anos, quando ele se tornar uma anã branca. E invariavelmente o destino do universo pode ser o mesmo no futuro. Obviamente em um futuro quase inconcebível para nós, réis mortais. Daqui a provavelmente centenas de trilhões de anos. Havendo várias teorias que tentam prever o fim do nosso universo. Como uma das mais comentadas, que é conhecida como a morte térmica do universo.
Nessa hipótese, há trilhões de anos no futuro, o universo atingiria o seu nível máximo de entropia. Assim, não existiria mais nenhuma energia restante no universo, fazendo assim com que todas as estrelas morressem. Logo, é certo que nesse cenário, o universo seria um lugar quase infinito sem absolutamente nada, o que é de fato bem assustador. Pelo menos a gente não vai estar aqui para ver isso. Então eu acho que é isso. Essa foi uma breve discussão sobre coisas relacionadas ao futuro. É claro que existe muito mais coisas para falar sobre isso, mas com certeza podemos voltar a esse tema no futuro. E esse trocadilho não foi intencional. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!